Bom dia. Hebreus 2, a partir do versículo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 12. Nós não sabemos quem escreveu esta carta, mas sabemos que foi guiado pelo Espírito Santo. Ok? Muito bem. Ele declara: vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E mais, porém nele a minha confiança, e outra vez ele afirma: aqui estou eu com os filhos que Deus me concedeu. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrassem todos que, ao longo de toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, Deus falando a respeito de Jesus, né? Antes, ele falou, olha, vou te entregar, né? Vários filhos. Porque aqueles que são verdadeiramente convertidos a Deus, é porque Deus os chamou. Deus o chamou e entregou para Jesus. Jesus fala isso várias vezes, inclusive nas orações dele. O Pai fala: não, aquele que o Senhor me entregou, me deu, né? Ele não perde. E nós vemos na palavra dele, sempre eu cito esse versículo, quando ele fala, olha, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vede, dei fruto, o vosso fruto permaneça. Então eu fico observando muitas pessoas, não, eu sou de Jesus, é isso, é aquilo. E você observa pelo comportamento delas que não conhecem o Senhor. Aí você tem consciência que estas pessoas, elas querem se fazer filhos, mas não são. Ele não fala aqui. Jesus, para nos salvar, ele teve que vir igual a nós. De carne, sangue. Da mesma maneira, para que ele pudesse vencer por nós, ele veio semelhante a nós. Ele veio dentro ao ser humano. Melhor dizendo, ele veio como ser humano. Por isso que ele venceu. Portanto, visto que nós lemos, versículo 14, portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana. Como os filhos de Deus são de carne e sangue, como nós somos, então ele também teve que estar nessa mesma condição, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Para vencer a morte, ele teve que passar pela morte. Ele passou pela morte e venceu a morte. Está vivo para todo sempre. Desse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pela morte, pelo medo da morte. Então o que acontece? Hoje, as pessoas que têm medo da morte não conhecem a Cristo. Se você conhece a Cristo, você não tem medo da morte. Não tem medo de nada. Porque a morte para nós é descanso. Nós sabemos, é o nosso regresso, é a volta para casa. Estarei indo para casa.
Essa que é a realidade. Mas as pessoas que não conhecem a Cristo têm um medo, um desespero. Ai meu Deus, vai morrer, é assim, é assado. Não. O cristão não tem que ter medo. Uma vez que você está em Cristo, você partindo daqui, você está abandonando o sofrimento, a dor, tudo, e indo para o descanso eterno. Mas, evidentemente, que você não pode provocar, buscar de maneira intencional a sua morte, querendo se destruir. Não pode. É pecado. E é um pecado que você não tem perdão. Suicida não tem perdão. Versículo 16 fala: pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Jesus não intercede por anjos, não. Jesus não ajuda, não socorre nenhum anjo, mas sim seres humanos. Por esse motivo que nós sempre temos que lembrar o porquê que ele veio na carne. Ele pode auxiliar qualquer um e falar das fraquezas ou não nossa, porque ele viveu, ele teve tudo isso. Às vezes as pessoas têm religião que querem idolatrar, não, porque ele era Deus, assim, não, ele era um homem, ele estava como um homem, ele tinha a mesma necessidade física, fisiológica que qualquer um de nós. Ele tinha sede, fome, ele sentia cansaço, ele ia ao banheiro, semelhante a qualquer um de nós. Por isso que ele é vencedor. Então ele não vem para auxiliar anjo. Ah, não, Jesus que auxilia o anjo. Não, ele auxilia os seres humanos. Os que são... quando está falando filho de Abraão, quer dizer assim, aqueles que são filhos da fé. Por quê? Porque Abraão é considerado o pai da fé. E ele demonstrou isso. Por esse motivo. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse construir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Era necessário, era fundamental que ele se tornasse semelhante a nós, idêntico a nós, seres humanos. Isso em todos os aspectos, toda maneira. E aí sim, constituiu o sumo sacerdote, passou pela morte e venceu a morte. Só assim. Constitui sumo sacerdote misericordioso, leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Então, ofereceu pelo pecado de todo mundo. Considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Ele conheceu a tentação, ele sabe o que é isso. Então ele tem condição de nos socorrer. Tentação maior do que nós vimos lá no deserto. Quem levou ele para o deserto foi o próprio Espírito de Deus. Ele depois de 40 dias com fome, imagina você 40 dias com fome. 40 dias ali desesperado para comer qualquer coisa. Aí vem a primeira tentação, o diabo vem, aparece, oferece para ele naquele momento. Fala, olha, você não fala que você é filho de Deus? Então manda essas pedras aí transformar em pão. Tentação.
Ele resistiu. Ah, você não é filho de Deus? Mostra então. E Jesus sabia que ele era filho de Deus. Não é? Ela colocou lá em cima na torre lá. Não é? A palavra de Deus fala. Você é filho de Deus. Atira daqui para baixo. Os anjos, né? Citou lá o Salmo 91. Ele proteger. Teu pé não tropeça em pedra. Não. Tentação maior? Ó. Te dou tudo. Todo o dinheiro, todos os reinos, poder, tudo, mulherada, tudo que você quiser. Só me adorar. Tentação maior que esta. Hoje, os evangélicos não querem ser tentados, ao contrário, eles que estão tentando o diabo. Eles propõem, se o diabo der as coisas que eles querem, der dinheiro para ele, der realizações, der vitória, eles estão aceitando. Jesus tem condições de auxiliar todos aqueles que estão passando por luta e tentação, quando busca realmente o Senhor, porque ele passou por isso. Muito bem, vamos entrar aqui agora no capítulo 3, nós concluímos o capítulo 2 e entramos no capítulo 3. Sendo assim, versículo 1, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Nós somos participantes da convocação celestial. Se nós realmente somos, nós temos que considerar o nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Nós temos que entender e compreender quem é o nosso mestre. Nós temos que compreender quem é Jesus. Nós compreender, nós saberemos como orar, como adorar, como temer, como respeitar. E acima de tudo, não teremos medo da morte, que a morte foi vencida por ele. E se nós estivermos nele, a morte não tem poder sobre nós. Sabemos que teremos vida eterna, vida nele. Mas se estivermos nele, se nós o conhecermos, se nós conhecermos que é o nosso sumo sacerdote, se nós conhecermos quem é o nosso mestre, se nós o conhecermos, só assim, caso contrário, nós temos um mestre, conhece todas as nossas fraquezas e necessidades, porque ele também viveu desta maneira. Ok? Nós só iniciamos aqui o capítulo 3, aqui no versículo 1. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 2. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.